9. As palavras que tomei por tema o dizem: Semen est verbum Dei. Sabeis, cristãos, a causa por que se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações? É porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. Falo do que ordinariamente se ouve. A palavra de Deus, como diria, é tão poderosa e tão eficaz que não só na boa terra faz fruto, mas até nas pedras e nos espinhos nasce. Mas, se as palavras dos pregadores não são palavras de Deus, que muito que não tenham a eficácia e os efeitos da palavra de Deus. Diz o Espírito Santo: quem semeia ventos, colhe tempestades. Se os pregadores semeiam vento, se o que se prega é vaidade, se não se prega a palavra de Deus, como não há igreja de Deus de correr tormenta em vez de colher fruto? Mas dir-me-eis: Padre, os pregadores de hoje não pregam do Evangelho? Não pregam das Sagradas Escrituras? Pois, como não pregam a palavra de Deus? Esse é o mal. Pregam palavra de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Disse Deus por Jeremias. As palavras de Deus, pregadas no sentido em que Deus as disse, são palavras de Deus, mas pregadas no sentido em que nós queremos, não são palavras de Deus, antes podem ser palavras do demônio. Tentou o demônio a Cristo a que fizesse das pedras pão. Respondeu-lhe o Senhor: não só de pão vive o homem, mas também do verbo de Deus que sai através de sua oração. Esta sentença era retirada do capítulo 8 do Deuteronômio. Vendo o demônio que o Senhor se defendia da tentação com a Escritura, leva-o ao templo e, alegando o lugar do Salmo 90, diz-lhe desta maneira: deita-te daí abaixo, porque prometido está nas Sagradas Escrituras que os anjos te tomarão nos braços para que te não faças mal. De sorte que Cristo defendeu-se do diabo com a Escritura, e o diabo tentou a Cristo com a Escritura. Todas as Escrituras são palavras de Deus, pois se Cristo toma a Escritura para se defender do diabo, como toma o diabo a Escritura para tentar a Cristo? A razão é porque Cristo tomava as palavras da Escritura em seu verdadeiro sentido, e o diabo tomava as palavras da Escritura em sentido alheio e torcido. E as mesmas palavras, que tomadas em verdadeiro sentido são palavras de Deus, tomadas em sentido alheio, são armas do diabo. As mesmas palavras que tomadas no sentido em que Deus as disse são defesa, tomadas no sentido em que Deus as não disse, são tentação. Eis aqui a tentação com que então quis o diabo derrubar a Cristo, e como que hoje lhe faz a mesma guerra, e com que hoje lhe faz a mesma guerra do pináculo do templo. O pináculo do templo é o púlpito, porque é o lugar mais alto dele. O diabo tentou a Cristo no deserto, tentou-o no monte, tentou-o no templo. No deserto, tentou-o com a gula, no monte, tentou-o com a ambição, no templo, tentou-o com as Escrituras mal interpretadas. E essa é a tentação de que mais padece hoje a Igreja e que em muitas partes tem derrubado dela, se não a Cristo, a sua fé. Dizei-me, pregadores, aqueles com quem eu falo, indignos verdadeiramente de tão sagrado nome, dizei-me, esses assuntos inúteis que tantas vezes levantais,
essas empresas, ao vosso parecer agudas, que prosseguis, achaste-las alguma vez nos profetas do Testamento Velho, ou nos apóstolos e evangelistas do Testamento Novo, ou no autor de ambos os testamentos, Cristo? É certo que não, porque desde a primeira palavra do Gênesis até a última do Apocalipse, não há tal coisa em todas as Escrituras. Pois, se nas Escrituras não há o que dizeis e o que pregais, como cuidais que pregais a palavra de Deus? Mas, nesses lugares, nesses textos que alegais para a prova do que dizeis, é esse o sentido em que Deus os disse? É esse o sentido em que os entendem os padres da Igreja? É esse o sentido da mesma gramática das palavras? Não, por certo, porque muitas vezes as tomais pelo que toam e não pelo que significam, e talvez nem pelo que toam. Pois, se não é esse o sentido das palavras de Deus, segue-se que não são palavras de Deus, e se não são palavras de Deus, que nos queixamos que não façam fruto as pregações. Basta que havemos de trazer as palavras de Deus a que digam o que nós queremos, e não havemos de querer dizer o que elas dizem. E então, ver cabecear o auditório a estas coisas, quando devíamos de dar com a cabeça pelas paredes de as ouvir, verdadeiramente não sei de que mais me espante, se dos nossos conceitos, se dos vossos aplausos. Oh, que bem levantou o pregador! Assim é, mas que levantou? Um falso testemunho ao texto, outro falso testemunho ao santo, outro ao entendimento e ao sentido de ambos. Então, que se converta o mundo com falsos testemunhos da palavra de Deus? Se a alguém parecer demasiada a censura, ouça-me. Estava Cristo acusado diante de Caifás, e diz o evangelista Mateus que por fim vieram duas testemunhas falsas. Estas testemunhas referiram que ouviram dizer a Cristo que se os judeus destruíssem o templo, ele o tornaria a reedificar em 3 dias. Se lermos o evangelista João, acharemos que Cristo verdadeiramente tinha dito as palavras referidas. Pois, se Cristo tinha dito que havia de reedificar o templo dentro em 3 dias, e isto mesmo é o que referiram as testemunhas, como lhes chamam evangelista, testemunhas falsas. O mesmo João deu a razão. Quando Cristo disse que em 3 dias reedificaria o templo, falava o Senhor do templo místico de seu corpo, o qual os judeus destruíram pela morte e o Senhor o reedificou pela ressurreição. E como Cristo falava do templo místico e as testemunhas o referiram ao templo material de Jerusalém, ainda que as palavras eram verdadeiras, as testemunhas eram falsas. Eram falsas porque Cristo as dissera em um sentido e eles as referiram em outro. E referir as palavras de Deus em diferente sentido do que foram ditas é levantar falso testemunho a Deus, é levantar falso testemunho às Escrituras. Ah, Senhor, quantos falsos testemunhos vos levantam! Quantas vezes ouço dizer que dizeis o que nunca dissestes? Quantas vezes ouço dizer que são palavras vossas, o que são imaginações minhas, que me não quero excluir deste número. Que muito logo que as nossas imaginações e as nossas vaidades e as nossas fábulas não tenham a eficácia de palavra de Deus. Miseráveis de nós e miseráveis dos nossos tempos, pois neles se veio a cumprir a profecia de Paulo.
Virá tempo, diz São Paulo, em que os homens não sofrerão a doutrina sã, mas para seu apetite terão grande número de pregadores feitos a montão e sem escolha, os quais não façam mais que adular-lhes as orelhas. Fecharão os ouvidos à verdade e abri-los-ão às fábulas. Fábula tem duas significações, quer dizer fingimento e quer dizer comédia. E tudo são muitas pregações deste tempo. São fingimento porque são sutilezas e pensamentos aéreos sem fundamento de verdade. São comédia porque os ouvintes veem a pregação como a comédia. E há pregadores que vêm ao púlpito como comediantes. Uma das felicidades que se contava entre as do tempo presente era acabarem-se as comédias em Portugal. Mas não foi assim. Não se acabaram, mudaram-se, passaram-se do teatro ao púlpito. Não cuideis que encareço em chamar comédias a muitas pregações das que hoje se usam. Tomara ter aqui as comédias de Plauto, de Terêncio, de Sêneca, e veríeis se não acháveis nelas muitos desenganos da vida e vaidade do mundo, muitos pontos de doutrina moral, muito mais verdadeiros e muito mais sólidos do que hoje se ouvem nos púlpitos. Grande miséria, por certo, que se achem maiores documentos para a vida nos versos de um poeta profano e gentil que nas pregações de um orador cristão e muitas vezes sobre cristão religioso. Pouco disse São Paulo em lhe chamar comédia, porque muitos sermões há que não são comédia, são farsa. Sobe talvez ao púlpito um pregador dos que professam ser mortos ao mundo, vestido ou amortalhado em um hábito de penitência, que todos mais ou menos ásperos são de penitência, e todos, desde o dia que os professamos, mortalhas. A vista é de horror, o nome de reverência, a matéria de compunção, a dignidade de oráculo, o lugar e a expectação de silêncio. E quando este se rompeu, que é que se ouve? Se neste auditório estivesse um estrangeiro que não nos conhecesse e visse entrar este homem a falar em público naqueles trajos e em tal lugar, cuidaria que havia de ouvir uma trombeta do céu, que cada palavra sua havia de ser um raio para os corações, que havia de pregar com o zelo e com o fervor de um Elias, que com a voz, com o gesto e com as ações havia de fazer em pó e em cinza os vícios. Isto havia de cuidar o estrangeiro. E nós? Que é o que vemos? Vemos sair da boca daquele homem, assim, naqueles trajos, uma voz muito afetada e muito polida, e logo começar com muito desgarro a quê? A motivar desvelos, a acreditar empenhos, a requintar finezas, a lisonjear precipícios, a brilhar auroras, a derreter cristais, a desmaiar jasmins, a trocar primaveras e outras 1000 indignidades destas. Não é isto farsa a mais digna de riso, se não fora tanto para chorar? Na comédia, o rei veste como rei e fala como rei. O lacaio veste como lacaio e fala como lacaio. O rústico veste como rústico e fala como rústico, mas um pregador vestir como religioso e falar como... não o quero dizer por reverência do lugar. Já que o púlpito é teatro e o sermão comédia, sequer não faremos bem a figura? Não dirão as palavras com o vestido e com o ofício? Assim pregava São Paulo, assim pregavam aqueles patriarcas que se vestiram e nos vestiram destes hábitos.
Não louvamos e não admiramos o seu pregar? Não nos prezamos de seus filhos? Pois, por que não os imitamos? Por que não pregamos como eles pregavam? Neste mesmo púlpito pregou São Francisco Xavier. Neste mesmo púlpito pregou São Francisco de Borja. E eu, que tenho o mesmo hábito, por que não pregaria a sua doutrina, já que me falta o seu espírito?